Salve, salve, turma! Estamos começando mais uma prosa com hoje no episódio 67. Não é pouca coisa não, viu? Nós estamos aqui com três senhoras, senhoritas, moças, mulheres que muito bem representam todo o meio feminino que iremos falar hoje sobre o Agosto Lilás, sobre a data, sobre a maioridade que está completando a Lei Maria da Penha, sobre eventos do Conselho Municipal da Mulher, sobre a BPW também, sobre, enfim, todos os assuntos que permeiam esse assunto tão caro, olha, eu sendo redundante de novo, que é a mulher, o cuidado, o zelo e também coisas que acontecem sobre a proteção, principalmente, né, em referente à mulher. Estou aqui com a dona Diolinda Ranucci, doutora Diolinda Ranucci, promotora de justiça, doutora Sônia Burtetti, presidente do Conselho Municipal da Mulher, e também representando aqui a BPW e a Lucimere Correia, que aqui hoje representa a coordenadoria da Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar de Ijuí. Então, prazer tê-las aqui conosco. Antes, eu não poderia deixar de falar desse belo regalo que nós temos hoje enfeitando a nossa mesa e depois, óbvio, que será degustado por todos nós aqui, que é um regalo lá da Ikigai Sushi, da nossa amiga Priscila, grande amiga que trouxe aqui para nós aqui esse regalo maravilhoso, que certamente as gurias vão degustar. Então, e outra coisa também, não deixe de se inscrever no canal, curtir os nossos cortes, os nossos reels, se inscrevam no Instagram, sigam nós no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube, sigam nós no Spotify, porque tudo isso gera mais força para que nós consigamos entregar cada vez mais um material cada vez melhor para vocês que estão aí em casa assistir melhor. Então, sem mais delongas, prazer em tê-las aqui, meninas. Por favor, fique à vontade aqui para fazer uma apresentação. Obrigado pela presença de todas. Primeiro, a gente agradece também o convite, né, Jandir? E dizer assim, que é com muita grata satisfação que você faz assento no Conselho e pela tua participação tão atuante. Todas as vezes que nós precisamos, ele representa o Executivo, todas as vezes que nós precisamos de qualquer coisa prática, o Jandir sempre está disponível e nos auxiliando. Obrigada, Jandir. Obrigado, eu. Bom, gostaria inicialmente de falar, antes de começar a entrar na parte mais adversa, né, na parte mais difícil, que é as questões, né, atinentes à Lei Maria da Penha, gostaria de convidar todos a um evento que nós estamos promovendo, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a BPW Ijuí, né, onde eu represento a BPW Ijuí no Comitê dos Direitos da Mulher no Brasil. Dia 27 de agosto, no Open Gastro Pub, a partir das 19 horas, onde nós teremos a palestrante, a doutora Diolinda, e a doutora Lucimere, que para mim é uma doutora também. Vai ser a efetividade da Lei de Maria da Penha na vida das mulheres. Tão importante que é nós falarmos do avanço dessa lei que tu estavas colocando, né, Jandir? São 18 anos de caminhada, de uma lei que veio para coibir todas as violências pelas quais as mulheres passam, né? Que é a violência moral, violência sexual, violência física, violência psicológica, violência patrimonial, né? E então é de tanta importância a gente sempre falar, porque nós estamos com um anuário que saiu de segurança pública esse ano, que mesmo com um trabalho tão árduo que é feito dentro do Poder Judiciário, dentro da Brigada Militar, dentro da Polícia Civil, ainda nós vemos os números crescerem. Isso porque existe um agente ativo que é o homem, né? Então, convido a todos que estão assistindo a participar do nosso evento, que eu tenho certeza que as duas palestrantes aqui vão agraciar com muito conteúdo esse evento. Ele é aberto ao público. Ao público geral. Tanto homem quanto mulher. Quanto homem e mulher, quanto homem, mas inclusive importante o homem, né? Exatamente. Olha aí, ó. Perfeito. Então, boa noite a todos. É uma grata satisfação também participar, até porque a Brigada Militar, né, tem investido bastante na qualificação dos policiais,
para que a gente combata essa violência, né, que é tão cruel contra as mulheres, né, a violência doméstica, né, que são várias formas de violência. Então, isso vem de uma evolução, né, desde que eu entrei na brigada. A gente nota hoje que as mulheres, nós temos um outro público já atendendo, né, porque as mulheres estão se dando conta dos tipos de violências que elas sofrem, né. E aí, antes a gente só registrava ou só era chamado para violência física em si, né? Mas hoje, até parte dos registros são violência psicológica, que acontece muito, né? Amoral, patrimonial, os vários tipos de violência, né? Que a lei tenta combater. Perfeito, um abraço. Gostaria de registrar aqui ao comandante Gerson, né? Que também está à frente do comando da brigada e faz um baita trabalho. Nosso comandante faz um baita trabalho, é um baita parceiro e apoiador dessa causa, né? Sempre que pode, ele participa, apoia as nossas ações, incentiva, e quando a gente tem, né, um incentivo do comandante, daí tudo flui, né? Doutora de Olinda. Uma boa noite aos ouvintes desse podcast, as pessoas que têm um interesse por esse tema, e eu gostaria que cada vez mais as pessoas tivessem esse interesse pelo tema, e dizer que a minha fala, depois de 18 anos da vigência da Lei Maria da Penha, da atuação na proteção das mulheres, que é muito importante que a sociedade coloque uma nova lente para olhar essa questão. Porque se nós continuarmos trabalhando com o novo, com o pensamento e o sentimento do velho, nós não vamos evoluir. Nós precisamos ter esse olhar diferenciado para entender que as questões atinentes à violência doméstica, elas se diferem muito da questão das demais violências que nós temos na sociedade, e nós temos que ter esse olhar cuidadoso, tanto homens como mulheres, para essas questões. Eu diria assim, todos os homens, eles têm uma vinculação indissolúvel com uma mulher, porque eles são filhos de uma mulher. Sim. Afora isso, muitos têm filhas, irmãs, e é preciso que comecem a enxergar a mulher como um sujeito de direitos igual ao dos homens. E toda essa luta não é para se sobrepor aos homens, não é para punir os homens, é sim fazer com que a gente possa evoluir o pensamento e entender que numa relação, sobretudo nas relações familiares, e aí nós avançamos para as relações sociais, enfim, mas nas relações familiares, o vínculo de afeto não pode ser permeado pela violência. Afeto e violência não combinam. Quando eles ocorrem ao mesmo tempo, eles causam um estrago muito grande, não só na vida das mulheres, mas também dos homens. Com certeza, né, doutora Diolinda? Porque a violência contra a mulher, ela não pode ser invisível. E é esse apelo que a senhora fez, de uma forma tão bonita, pedir à sociedade que olhe, né, enxergue esse problema, que é um problema que o Brasil é o 5º país mais violento com suas mulheres no mundo, né? Então, é muito importante a gente não deixar que seja um crime que seja invisível, que seja mais importante o roubo de uma carteira, um assalto, do que uma mulher ser esfaqueada, uma tentativa de homicídio. Esse ano, dentro do Anuário de Segurança Pública, nós vimos que cresceu o estupro contra a mulher, né? Até o 2022, nós tínhamos 8 estupros por minuto. Desculpe, era um estupro por 8 minutos. No Brasil. No Brasil. Hoje nós temos um estupro por cada 6 minutos. E a idade que mais é atingida, as meninas mais atingidas, é entre 10 e 13 anos.
Por familiares, muitas vezes. Que é dentro de casa, porque elas só percebem muitas vezes que estão passando por esse abuso quando porque elas estão naquele cotidiano, elas nem sabem que estão passando por esse abuso. E só se tem ciência desse abuso muitas vezes quando elas estão grávidas. Que a mãe vai perceber que elas estão passando por algum abuso de algum familiar ou de alguém que a cerca por perto, né? Sim. Então é muito importante, né, doutora Angelina, ter esse olhar, né, de afeto, não pode ter raiva, não pode ter ódio. E por favor. Porque muitas vezes até, que nem elas falaram, e é um apelo muito importante, o que a doutora Diolinda falou, porque não é só a mulher que sofre, é toda a família, né? A gente... o que me chama muita atenção são as crianças, né? Porque a gente é aquele primeiro atendimento, né? A brigada, além do atendimento de emergência, para as vítimas que estão sendo, né? Sofreram algum tipo de violência, ainda depois faz aquele acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, né? Na qual ela visita a vítima, verifica se as medidas protetivas de urgência, né? Estão sendo... ali que a juíza deferiu, se o agressor está cumprindo. Então, no mês de novembro, ali eu participei o mês inteiro com a patrulha, na fiscalização dessas medidas, né? E chama muito a atenção o trauma que fica nas crianças, né? Então, não é só a mulher que é afetada, é toda a família, né? A criança... Muitas vezes ela demonstra até um comportamento, ela fica totalmente diferente na escola, e às vezes a nossa rede aqui de proteção, ela funciona muito aqui no município de Juí. Muitas vezes a gente tem conhecimento, às vezes, da violência na própria rede, na própria escola, né? Quando a criança manifesta um comportamento diferente, ela se torna agressiva, ela começa, às vezes estava indo bem nas notas, começa a ir mal. Então, são muitas consequências nessa violência. Tu falaste uma coisa interessante, a rede de proteção, que é fundamental funcionar no município. E aí entra o Poder Executivo, entra o Judiciário, o Conselho. Funciona bem, é uma engrenagem. A Brigada, sim, a Brigada Militar, as Forças Armadas, no caso, né? Nossa, Polícia Civil. O Justo. Funciona bem isso aqui no município de Juí? Eu vou aproveitar aqui e manifestar para dizer que nós temos na região e talvez no estado e Juí como um ícone positivo no funcionamento das redes. Referência. E isso vem desde a rede da infância, que é a nossa rede mais antiga, a rede de proteção ao idoso, a rede de proteção às mulheres. Na questão específica da proteção às mulheres, há uma vinculação muito grande e um entendimento, eu diria assim, do trabalho dos vários órgãos que integram a rede nessa proteção. Nós temos o centro, que é uma parte muito importante que o Poder Executivo coloca, né, do atendimento, com atendimento psicológico, com acolhimento às vítimas. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho muito relevante e também nessa questão da visualização, da presença, assim, num trabalho até preventivo, né, pela presença ostensiva que a Brigada Militar exerce, então é a patrulha neste caminho. E aí várias entidades, a OAB, o Ministério Público, o Poder Judiciário, Polícia Civil, trabalhando em conjunto e de uma forma sintonizada. De situações de urgência, o delegado pegar o telefone pessoal dele e ligar para o meu telefone pessoal, eu assim também com a juíza, dessa possibilidade a gente, algumas coisas que não podem esperar o andar burocrático de todos os procedimentos, que é normal. E é muito importante assim que a gente tenha esse olhar de acolhimento para as vítimas, porque é preciso que a gente compreenda que a violência ela tem um ciclo e ela envolve mais do que a situação de alguém que é vítima. Uma coisa é você
ser ofendido verbalmente, levar um tapa, um puxão de cabelo por um desafeto seu, Sim, alguém que claro. você tem uma situação, ou até um estranho que você teve uma discussão. Outra coisa é você ser agredido por aquele que você criou e educou, nos casos das violências contra as mães, por aquele que você escolheu para ser pai dos seus filhos, para construir a tua história, por aquele que se criou contigo, no caso da violência de irmãos contra irmã, ou do pai, aquele a quem tu busca como proteção, o pai, quando nós temos a agressão dos pais, também envolvendo nesse contexto da mulher a agressão contra a filha, né? Então é importante entender que para essa mulher vítima não é fácil ela ir pedir uma providência contra aquela pessoa que ela ama. E há uma mistura nesses momentos de conflito, de agressão, de amor e ódio, que é o limite, ele acaba ficando muito tênue de amor e ódio, e também daquela situação de a mulher acabar procurando a culpa nela mesma. O que eu fiz para que gerou essa situação? E é isso, às vezes vem nos relatos das vítimas, na instrução dos processos, ou mesmo na audiência judicial de acolhimento, que é uma outra coisa que nós temos aqui, que é o projeto do Sala de Espera, que é essa audiência de acolhimento, que também é um diferencial no Estado, no país, eu diria assim. São poucos os lugares que tem esse projeto implantado. E Juí tem. E Juí tem, sim. Já é pioneiro, na verdade, o projeto nasceu aqui. Parabéns. E que elas vêm e tentam justificar, não, mas eu de fato eu provoquei, porque ele chegou bêbado em casa, chutando as cadeiras, e eu reclamei, e aí levei um soco, mas eu provoquei, eu não deveria ter reclamado. Olha. Então são situações que se colocam em que você vê assim, a dificuldade, às vezes, até da própria vítima entender a situação de violência que ela se encontra. Isso que a violência física que eu mencionei é a mais visível, né? Fora A violência a verbal. psicológica, a violência, aquela situação de olha, daí vários adjetivos pejorativos, né? Então, o quanto é importante também entender e olhar deste lugar das mulheres, quanto que a batalha interna que elas venceram quando elas foram fazer a primeira reclamação, quando elas pegaram para ligar o 190 e pedir o apoio da polícia. Isso não é uma coisa simples. Porque é uma distância muito grande. Não é você ligar para o 190 porque você pensa que estão arrombando a porta da tua casa e um ladrão vai entrar. É para pedir apoio para a polícia chegar ali e interferir com uma pessoa que é do teu círculo de afeto. Então, tem a questão psicológica que envolve esse movimento. Então, nós precisamos acolhê-las. E nós não podemos... Uma outra coisa que eu vejo com bastante frequência é uma crítica assim, na sociedade de que foi lá e retirou depois. Não, mas esse é um movimento, até eu diria assim, natural, porque a mulher, ela toma coragem, se empodera e busca uma ajuda, mas depois ela tem uma grande tendência a recuar. Por dependência financeira, emocional? Eu diria que é muito mais a dependência emocional do que propriamente. Do que a financeira. Até porque a estrutura que nós temos hoje de proteção permite que muitas das questões financeiras que em outros tempos apareciam, hoje se pode resolver nesse trabalho de rede. Então, mais a emocional, esta é mais A sociedade complicada. ajuda a intimidar, a forçar que a mulher faça retire, de certa forma, essa Eu acho que sim. Com certeza. Cultural. Com certeza. Elas É relatam cultural. isso É para cultural. nós quando a gente vai na casa delas fiscalizar ali a medida
muito isso, assim, essa questão da relação de afeto, que eu não queria prejudicar ele, né? Eu só queria que ele não me batesse mais. Quer dizer, ele acaba sendo vítima. Exatamente. Ou ela pensa assim, como a senhora disse, o que eu fiz ou o que eu não fiz. Tem mulheres que nos relatam, eu não consegui dar conta da casa sozinha, de tudo, e daí por isso que ele ficou nervoso. O que eu não fiz, assim, porque ela foi educada, né? Porque a nossa sociedade, ela vem de um sistema de patriarcado, né? Então, a mulher foi educada, assim, a servir, a ela dar conta de tudo, a fazer tudo sozinho. E muito importante que o tema do Enem ano passado, né? Foi sobre a invisibilidade do trabalho da mulher. E é isso, sabe? Porque eu já atendi várias ocorrências relacionadas a isso. Em que, teve uma situação que ela relatou, quando eu tive o primeiro filho, eu conseguia fazer tudo. E aí, quando teve o segundo, era pequeno, ele chegou e eu não consegui fazer o mate dele a tempo e aí não consegui terminar a janta e ele me agrediu. Mas é que eu que não fiz direito, sabe? E ele é pai dos meus filhos, eu não quero que ele vá preso. Então, são situações bem complicadas. Então, por isso que a doutora disse, tem o tempo, né? Cada mulher tem o seu tempo, por isso que o nosso papel lá não é de julgar, é de acolher ela, ajudar ela no que ela precisar, porque às vezes ela precisa de tempo para romper esse ciclo, né? Isso. Com certeza. Eu acho que a Lucimere falou uma palavra muito importante, nós não podemos julgar nenhuma mulher. Né? Cada uma, além dela ter o seu tempo, né? E às vezes nem ter esse tempo, elas nem vão ter esse tempo e não vamos julgar por causa disso, né? Eu acho um exemplo para mim bem emblemático, assim, que a gente coloca quando perguntaste se a sociedade tem uma responsabilidade, vamos dizer, no crime de estupro, né? Não é porque a menina está usando a minissaia, é porque existe um estuprador. Claro. Né? Então, mas a sociedade faz entender, a sociedade patriarcal faz entender que esse estupro ocorreu porque ela estava com uma roupa inadequada para aquele momento, porque ela estava num horário que ela não poderia estar ali. Como que não? A mulher tem todo o direito de se vestir como ela quer, né? De estar onde ela quiser, né? E o nosso não julgar, principalmente, eu sempre digo, não só os homens, mas nós mulheres, né? Se nós temos um privilégio um pouquinho de a gente ter essa noção, nós não julgarmos, se nós tivermos condições de olhar a pessoa que está ao nosso lado, que está à nossa frente, ou que nós vemos uma notícia, por que ela não deu continuidade a essa ocorrência. Sim. E é importante também, eu acho que a gente precisa fazer, e no sala de espera nós temos essa fala com os homens também, e eu quando vou lá eu costumo dizer, e vou dizer aqui de novo, porque quando nós estamos trabalhando num processo criminal da Maria da Penha, a maior parte das vezes, a grande maioria das vezes, nós não estamos com um sujeito criminoso no perfil do criminoso que a sociedade enxerga. Nós estamos ali com um sujeito que pode ser um excelente empregado, pode ser um excelente profissional na sua área, profissional liberal, etc. Nós estamos ali, muitas vezes, com um bom pai, um sujeito que na relação de pai e filho tem uma boa relação com seus filhos, é cuidadoso, é amoroso, mas que muitas vezes é até por uma questão psicológica, que aí no dizer do Freud é a repetição pela negação. Ele lá na sua infância viveu situações de violência e que, por mais que aquilo lhe machucou, deixou marcas e ele nega esse comportamento, ele repete. Sim. Então, os homens, quando percebem que eles estão praticando condutas, é bom que eles também entendam quais são as condutas, quais são as espécies de violência que nós temos contra as mulheres, para que eles, quando percebam que estão tendo comportamentos que configuram comportamentos de violência contra a mulher, eles possam se corrigir. E é isso, assim, e muitas vezes eu digo assim, nós não precisamos encher a penitenciária de trabalhadores, de gente que, enfim, é aquilo, no conceito de alguns, do cidadão de bem.
Mas se esse sujeito ele não conseguir entender a sua condição na família, a sua condição, de que a sua condição de homem não lhe coloca num patamar superior daquele grupo familiar, nós podemos evitar o sofrimento da mulher e podemos evitar também o sofrimento do homem, ainda que seja o sofrimento dele decorra aí da punição, Sim. do receio da punição. E essa coisa da repetição, e essa repetição ela vem não só no plano do agressor, como da vítima também. Às vezes, de repetir o modelo, daí a importância das mulheres demonstrarem às suas filhas, aos seus filhos, que as mulheres não vão mais calar diante da violência. Exatamente. Eu concluí de ler um livro, até levei mais tempo, mas eu acho que já muita gente leu, mas é muito interessante o viés, trazer para esse viés aí da violência doméstica, que é aquele, é assim que começa, né? O drama que a personagem sofre ali, porque ela se vê numa situação de violência que ela por muitos anos criticou a mãe e chegou a odiar o pai em alguns aspectos pelo comportamento que tinha com a mãe. E ela acaba replicando isso com o marido e a dificuldade que ela tem de sair desse lugar, né? E a cobrança interna que ela faz. Então, veja, e se for ver ali na história do livro, são pessoas, porque às vezes a gente pensa que isso é um problema que afeta só as pessoas com menor Era isso que eu queria. índice de escolaridade, Baixa renda, menor renda, não. Não tem classe social. Talvez lá onde a renda seja menor, onde as portas da casa estão mais abertas ao mundo, É mais porque fácil de ver. nós acabamos enxergando mais e porque elas não têm outros recursos, talvez um advogado particular para ligar, para vir intervir. Uma classe maior é mais velado? É mais velado. É. Com certeza. Bem mais velado. E o retorno, perdão, doutora, e a negativa, por exemplo, quando a pessoa vai lá fazer a queixa e depois ela retira a mulher, acontece isso, é mais numa classe social mais alta, mais baixa, não tem... Eu acho que aí, não sei, a minha percepção assim, ela não está vinculada. Tá. O que tem muito, assim, que aparece muito, é trazer os filhos como justificativa, né? E que eu diria Da que... demora da queixa. do retirar. Retirar. Que é um equívoco, porque filho nenhum merece crescer num ambiente de violência, né? Com certeza. E até foi esse o motivo, né? Eu também li esse livro que ela falou para ele porque que ela ia romper, porque ela não queria que a filha dela, né, se criasse num ambiente de violência, né? Então, porque é triste, assim, ver as crianças, assim, as consequências que tem para eles, né? E até a gente, foi muito interessante que esse ano teve a semana, começou nas escolas, né? Então, eu assim, sou muito, assim, admiro muito a educação. Eu acho que nessa nossa luta, assim, da violência contra as mulheres, a educação, ela tem um peso, assim, muito grande. Então, com a semana que foi instituída nas escolas, nós demos palestras em várias escolas aqui no município de Juí e a gente vê, assim, que as crianças, elas prestam atenção e quando tu mostra videozinhos educativos para elas, porque entre duas crianças tu dizer para uma, dar um tapa na menina, dificilmente o menino, a criança vai dar, né? E aí depois que cresce, por vários fatores, a questão da agressividade, do homem achar às vezes que na violência ele vai provar a masculinidade dele, várias coisas, ele acaba agredindo a companheira, a namorada, a pessoa viveu isso. Que viveu, né, isso aí, às vezes de criança. Então, a educação, nesse sentido, ela faz refletir sobre isso. Porque eles perguntam muito pra gente as coisas, eles são curiosos, eles perguntam e a questão daí, eles questionam às vezes a questão da igualdade. Daí eu digo sempre pra eles, tem a igualdade e a equidade, né? Porque é diferente a questão física da mulher, né? Hoje a gente sabe que a força física, se um homem pegar uma mulher pelo pescoço e apertar,
dificilmente, né, ela vai conseguir, às vezes, né, se desvencilhar daquilo ali ou vai sofrer uma violência grande, diferente se uma mulher pegar um homem pelo pescoço. Então, são diferenças, né? São diferenças fisiológicas que tem. Então, isso tem que ser considerado, por isso também que a mulher que tem que ter uma lei, né, especial para que a gente combata todos esses tipos de violência. Doutora Sônia, me permita, é só fazer um gancho nisso. Aconteceu agora, nas Olimpíadas, no boxe feminino, uma mulher, uma italiana, lutando contra uma marroquina. Argelina. Deu 1 segundo, deu 2 segundos, porque era um homem trans? Não, como é que era a situação? Eu até acompanhei, porque essas questões sempre me tocam muito e me chamam a atenção. E aí eu acompanhei a leitura, né? Perfeito. Uma leitura mais aprofundada, não só televisiva. Né? Ela é uma mulher, ela nasceu mulher. Tanto é que o pai dela veio... Uma mulher? Ela é uma mulher. Só que ela é uma mulher que... A questão dos genes, né? Que ela tem uma genética um pouco mais masculina. Haja vista que quando ela ganhou a medalha, em vez de ela estar feliz, ela saiu aos prantos. Sim, pela repercussão negativa. Pela violência moral que essa mulher passou. Sim. Né? Ela tinha tudo para ser medalha de ouro, não teve força emocional para ganhar essa medalha de ouro. Né? E o pai dela mostrando a certidão de nascimento dela mulher. Olha. Isso é uma violência moral. Sim. Né? Essa é a violência moral que eu me referi no início do programa. E ela passou uma violência psicológica quando a italiana... Ela foi grosseira com ela, não quis cumprimentar ela e disse que aquilo não era... Quer dizer, como ela não tem uma constituição muito mais feminina, né? Quantas mulheres não têm essa constituição mais feminina, né? Tem menos seio... Não quer dizer que não seja mulher. Não quer dizer que não seja mulher. Claro. E o pai dela veio ao público e trouxe a certidão de nascimento daquela mulher. E a italiana não aceitava, né, que perdesse. Então, né, foi uma má perdedora, na verdade, também, né? Mas Sim, também não podemos julgar da talvez, sociedade que ela veio, no mundo que ela... Ou a informação que veio a ela também. Em ter julgado a italiana. Mas eu quero dizer assim, ela é uma mulher, Angelina, e ela sofreu uma violência moral, na minha opinião, muito grande, e uma psicológica também. Sim. Perfeito. Bom, então dando seguimento, eu tinha que puxar isso aí, porque veio em tese, né? Foi um massacre. Sim, justo. Veio um massacre dentro do Brasil, né? Na própria França, mundo. Né? Não, mas acho que assim que eu vi aqui dentro foi bastante, na França também foi, na Itália, claro, porque foi uma italiana. Mas ela era uma mulher, gente. Ela era uma mulher que sofreu uma violência moral, porque a gente falou em violência moral muito grande. E claro que a italiana, na hora, acho que na euforia ali perdi, claro. Né? Eu sempre digo assim, existem perdedores e perdedores, e isso é homem e é mulher. Às vezes a gente sabe perder, às vezes a gente não sabe perder, e foi isso que aconteceu. Porque ela não era tão feminina, tão arrumadinha, tão... De repente não, enfim. Mas enfim, vamos lá, vamos dar seguimento. BPW. É a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Juiz. E eu já estou... Teve um evento agora há pouco, né? Sim, BPW. sim, nós temos bastante eventos. A gente já está, acho que numa caminhada, acho que eu vou errar se dar um número, uns 19 anos, eu estou lá no começo, uns 19 anos. Estou entre quem começou, eu sou meio resiliente, eu vou indo até terminarem as coisas, né? Sim. E sempre é um grupo de mulheres, claro que foi se transformando, foi mudando tanto em nível Brasil, como Ijuí, como Rio Grande do Sul, né? Mas é uma associação de mulheres que estão ali para se cooperarem, né? Para se ajudarem, para promover vários eventos, palestras, e também para promoverem seus negócios, as mulheres que têm alguns negócios. Eu sempre acho que a gente descobre a sua identidade lá dentro. A minha identidade foi para o conselho. Eu faço assento pela BPW no Conselho Municipal, né? Pela BPW, e anos que eu estou no conselho pela BPW, né? E com muito prazer, fiquei 4 anos como presidente, me encontrei 4 anos terminando, agora no final do ano, o mandato, né? E vai de novo? Não, de 4 anos já encerra, conselho? né? No conselho encerra, são 2 e 2 já dois. terminando, já preparando a minha substituta. Já temos uma substituta?
Então, a PPW é bem atuante na sociedade, assim, a gente faz bastante trabalhos muito bons, né? E tem muita satisfação de participar desse grupo. Eu acho que é importante nós, mulheres, sempre dar a mão uma à outra o tempo inteiro, né? Sim. Essa questão do... A gente... vamos lá, vamos continuar dialogando sobre as questões da mulher. Eu acho que questões da Lei Maria da Penha que, de certa forma, muitas vezes foi mal interpretada, digamos assim, muitas vezes, basicamente, pela classe masculina, que tenta, de alguma forma, principalmente os agressores, inverter toda a construção que foi feita porque a Lei Maria da Penha se originou da Maria, lá, uma economista, se não me engano, não? O economista foi o agressor, um professor, foi. Você sabe melhor que eu. A Maria da Penha... Lá do Ceará. A Maria da Penha foi uma mulher que sofreu uma agressão, sofria várias agressões, e a última agressão deixou ela em uma cadeira de rodas. Perfeito. E ela buscou a justiça de toda forma, isso há 18 anos atrás, né? E não conseguiu, ela não conseguiu ver o resultado no seu agressor, ela não conseguiu ver o seu agressor, né, o seu Sim. ofendido, respondendo pelo crime que ele praticou. E ela chegou até a ONU, né? Ela chegou até a ONU para ver o seu ofensor sendo criminalizado. Sim. Então, acho que a gente nunca gosta muito de falar, dar muitos exemplos, né? Porque todo mundo tem uma caminhada Sim. mas é uma mulher que deu passos muito grandes, né? Para nós estarmos aqui também hoje, todas nós, né? E as futuras gerações, falando, né, da Olimpíada, né? Sim. Se hoje se existe uma grande ginástica, existiu a nossa gaúcha, claro, lá antes, né? Uma caminhada anterior, né? Que inspirou todas elas. A Daiane. Então, a Maria da Penha, assim, e a lei, eu acho uma lei bastante interessante, porque ela abriu portas para tantas coisas, não só, vamos abrir um pouquinho, né, assim, por exemplo, hoje se existem centros de atendimento às mulheres violentadas em hospitais, em relação a Maria da Penha, em Porto Alegre tem o presidente Vargas, que atende as crianças, porque crianças também são violentadas. O presidente Vargas, né? Também são violentadas, e mulheres para receberem todas as profilaxias necessárias, né? Isso tudo advém da Lei Maria da Penha. Então, ela é muito mais abrangente, essa questão que a Lucimere falou daí nas escolas, né? Esses são projetos muito importantes que tudo vai gerando. Por isso que é importante ter o nome da Maria da Penha nessa lei, né? Tão emblemática, né, doutora Gelinda? Sim. Buscando aí nesse aspecto aí jurídico da legislação, tal, eu gosto sempre de fazer um destaque aqui para o Judiciário do Rio Grande do Sul, para a desembargadora Maria Berenice Dias, que teve um papel muito relevante, e ela vivenciou pessoalmente a experiência da discriminação dentro da instituição Poder Judiciário, porque, embora filha de desembargador, então a questão do ingresso já não foi bem vista. Ela é casada com também magistrado, aí foi a primeira a se divorciar dentro do Poder Judiciário, então todo esse olhar assim e ela não se avexou com isso e não se intimidou com isso, pelo contrário, ela seguiu na luta. E eu recordo que dei aula na universidade vários anos, ainda antes do advento da lei, quando estava o projeto em tramitação, eu orientando monografia, uma menina de Criciúmal, sobre a violência contra a mulher, e buscando assim onde tinha algum material e me servindo das obras publicadas pela Maria Berenice Dias, que é assim um exemplo de uma mulher que lutou muito também para que dentro do Poder Judiciário tivesse esse olhar diferenciado, né? E que a lei ela vem eu diria assim, a coroar toda uma luta, né? Eu tive o prazer de conhecer e conviver até em alguns cursos com uma colega hoje falecida, que para entrar no Ministério Público ela precisou de mandado de segurança, porque era um cargo para homens, né? Então são mulheres que enfrentaram e aí ela se utilizou no mandado de segurança do exemplo da Maria Berenice, que tinha entrado na magistratura, né?
porque são cargos de homens, não de mulheres, né? Então, isso é uma profissão de homem. Como é importante, né, doutora Existe Jolene? isso? Sim. Existe. E como é importante ter mulheres na vida pública, na vida política, né, no judiciário, numa brigada, porque o olhar da mulher que vai fazer muitas vezes transformar. Claro que as mulher que, né, acredita nas mulheres enquanto, porque nem sempre, né, não vamos julgar, porque tem muitos homens que são muito mais feministas do que muitas mulheres. Eu sempre digo, me perguntaram se eu sou feminista, sim, sou feminina e feminista. Claro que somos, né? O meu colega de Brasília, Thiago Pierebon, é um exemplo disso, né? Um escritor que tem muita obra publicada nessa questão da Maria da Penha, da proteção das mulheres, e que é um homem que defende muito, assim, as mulheres, né? E dizer aqui, aproveitar para dizer, porque eu tenho dito isso, assim, em rodas menores, de que estou entristecida porque mais uma vez se vislumbra um pleito, a cadeira de chefe do executivo com só homens na disputa. Sabe isso? Então, assim, temos que parar também nesse aspecto, porque tem a questão também a violência na política, no trabalho público, nessa questão dos tratamentos diferenciados. E temos criticado isso, inclusive, também dentro da instituição Ministério Público, né? Tivemos, na história do Ministério Público do Rio Grande do Sul, até hoje, uma única mulher procuradora-geral, né? Sabe que na questão municipal, na questão política, o que nós vimos? É uma obrigatoriedade de colocar de gênero 70% a 30%. E eu digo que 30% de mulher. Não, é 30% de gênero. Pode ser 70% mulher e 30% de homem, para haver uma equidade. Óbvio que a gente já sabe que é 30% de mulher. Mas o processo está errado. Eu acho que estão começando o processo pelo telhado. Ou seja, como é que tu vai incentivar uma mulher a fazer parte da política se tu não incentiva ela a estar lá, se tu não abre uma frente para ela estar na executiva do partido, no diretório do partido? Então por que não colocar a obrigatoriedade de 50-50 ou de 50-40 no diretório municipal, na executiva municipal? E aí se prepara uma mulher, ela vai conviver com aquele meio político e certamente dali vai sair uma grande política. E daí isso vem muito, eu escutei uma deputada uma vez falar, né, que por que a mulher às vezes se envolve tão pouco na política. Ela disse, se eu tiver que ir para Brasília, eu tenho que pensar às vezes se meu filho tem um aniversário, se o marido vai ver o presente, se ele vai dar o remédio que a criança toma regular, ou se tudo, tem que deixar tudo anotado no quadro, eu tenho que pensar em milhões de coisas. E já o homem, ele vai viajar, ele bota as roupas na mala e pronto. E tem alguém que tá lá, que ele suporta, a mulher dele tá lá na casa, né? Sim. Então a gente vê isso também em várias profissões que a mulher, às vezes, demorou para se inserir, às vezes uma falta de uma rede de apoio, de alguém para deixar os filhos e cuidar, a questão da responsabilidade, tu tem toda uma casa para dar conta também. Então, se tu não tiver uma rede de apoio, também é difícil. E a gente fala isso, a questão também, que eu falo muito assim para as pessoas, a questão de modificar aquilo, né, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Porque a gente tem vários relatos assim de pessoas, às vezes, que começa com uma briga e depois vai parar num feminicídio, né? Tem várias situações que acontecem, então as pessoas têm que sim, a gente diz, não vá lá na pessoa, não precisa chegar lá e se meter na briga, mas pegar o telefone e ligar pro 190, sabe? Não precisa nem se identificar, mas pode ser uma denúncia anônima, porque às vezes está salvando uma vida, né? Que é importante isso, assim, às vezes começa numa discussão e pode terminar numa morte, né? Então a gente fala sempre isso para as pessoas, que não se omitam, né? Não deixem alguém ali sofrendo uma violência, ali pedindo socorro, e eu não ia conseguir ficar escutando e não tentar, pelo menos, ligar pro 190 lá para pedir ajuda para essa pessoa, né? Por isso a importância de não julgar, né? Claro. De não julgar. É importante isso que a Lucimere está falando, porque muitas vezes a mulher não tem condições de fazer uma ligação no momento para a brigada, mas tem um vizinho que está ouvindo, faz essa ligação. Sim. E vai salvar a vida dessa mulher.
Verdade, porque eu já um caso que me chamou muito a atenção, que a criança correu 2, 3 quadras para pedir socorro num posto de combustível porque o vizinho não quis ligar pro 190, ele pediu, e daí aquela coisa do julgar, mas teu pai e tua mãe estão sempre brigando. Então, e era uma situação bem grave, assim, de uma violência. Nós chegamos lá, ela estava toda machucada. E eles estavam então, brigando, então, na verdade, não era uma briga de dois. Ele estava batendo nela e deixou lesões graves, né, e fortes, e o vizinho, tipo, não, a gente tem, por isso eu digo, essa coisa de, que as pessoas diziam sempre, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né, mas não será que não é pelo fato também não se meter, porque daqui a pouco eu vou lá e denuncio, ainda bem que tu não tá sendo, a pessoa, o denunciante não está sendo exposto, mas pelo fato de depois, de repente, estão junto de novo, e aí a pessoa, mas eu denunciei ali, estão junto. Não há esse pensamento também um pouco de... Talvez, mas assim, a gente sempre diz que a denúncia pode ser anônimo, e tanto que o policial chega lá na hora, ele não vai falar quem é que denunciou, até porque a viatura pode estar passando lá pelo local e ver, né, escutar. Então, mas que é importante isso, assim, porque de vários casos, assim, que começaram com tapas e discussões, terminou num feminicídio, né. Às vezes um atropelo, uma coisa grosseira falando com a mulher, e isso já é um alerta de que ali está começando a... Até um copo na parede, né? Jogar um copo na parede, não precisa ser nem na mulher. Ou até uma resposta ríspida. E aí, muitas vezes, ela justifica para nós, assim, é porque eu não fiz direito. Até eu escutei uma vez a Maria da Penha falando que ele era tão, assim, violento, que ela cuidava tudo, assim, para que ela deixasse a casa perfeita, assim, que os filhos tivessem sempre de banho tomado, a casa perfeita, a comida perfeita, pra tipo, não irritar ele. E aí teve uma situação que ele chegou em casa e ele não tinha nada para falar, ele começou a reclamar de um quadro torto que estava na parede. Que é para ter uma maneira de incomodar ela, para dizer, tu não faz nada direito, né? Que isso é um tipo de violência, dizer, tu não faz nada direito, tudo que tu faz não presta, né? E daí ela vai com aquela coisa na cabeça, pensando assim, vai se diminuindo, a autoestima vai lá embaixo, né? E aí ela vai, porque eu sou culpada. E às vezes a família, própria família da mulher, ela também tem essa ideia. Quando a gente vai, às vezes nas casas, elas ficam felizes pela questão de que elas se sentem importantes. Eu sou importante para alguém, sou importante para o Estado, vocês estão aqui perdendo tempo de vocês comigo. Daí a gente diz, não, a gente não está aqui perdendo tempo, a gente está aqui para ver como é que a senhora está, se as medidas estão sendo cumpridas, se às vezes não precisa justamente para um encaminhamento de algum órgão da rede de apoio, né? Então, ela, às vezes, nos relatam isso, que às vezes a família é contra por causa daquela coisa, mas tu vai se separar, tu vai denunciar o marido o pai do teu filho, ou quem é que vai te sustentar, né? E tem aquela coisa da vergonha, né? Como se eu tive culpa daquilo ali, né? Dele ter gritado comigo, ter me dado um tapa. Então, são situações bem complexas, assim. A sociedade patriarcal, né? Que nós estávamos comentando, né, antes. Que faz com que a mulher seja culpada de tudo, né? Sim. Eu não tive poucos, eu acho que dá mais de dezena de alunos que vinham propor para fazer monografia, depois da Lei Maria da Penha, para discutir a constitucionalidade da lei, porque como é que a lei poderia só proteger as mulheres? E se a mulher agredir o homem? Isso. A resposta é o Código Penal, o velho e bom Código Penal de 1940, sempre serviu aos homens também. Então, se um homem for agredido, vai ter o direito de fazer uma ocorrência policial, a mulher vai responder pelo nosso Código Penal, que prevê que a agressão de qualquer pessoa contra qualquer outra pessoa. E aí é importante, porque as medidas protetivas, que são o grande diferencial protetivo da Lei Maria da Penha, elas precisam ser vistas e concedidas também, e nem sempre nós vamos ter isso nos juízes, essa percepção, às vezes isso é difícil,
de que é um olhar diferenciado e é uma lei que ela tem, enquanto protetiva, nós vamos partir do pressuposto de proteger primeiro e depois nós vamos averiguar se de fato aquela situação narrada ocorreu e se não houve ali, porque não vamos retirar 100% dizer que nunca acontece de haver um registro que não corresponde à realidade, que por alguma outra situação a mulher quer se vingar do homem, ou ela não está contente com o término de um relacionamento, ou que ele começou um novo relacionamento depois que terminou e cria alguma situação. Eventualmente isso pode acontecer e a gente no trabalho do dia a dia vai ter esse olhar também de cuidado no momento da instrução do processo para não condenar injustamente ninguém. Mas no primeiro momento o olhar é de proteção para a mulher e é interessante você dar credibilidade à fala dela, porque se você não der essa credibilidade, você coloca todo o sistema de proteção em xeque. Então, e aí eu costumo sempre dizer às mulheres que eventualmente querem se utilizar da lei de forma inadequada, que pensem muito nisso, porque estão colocando em risco o desmerecimento de uma legislação que salva muitas vidas. Exatamente. Então precisamos ter, quando eu digo, nós temos que trocar as lentes, né? Nós temos que olhar os procedimentos que chegam da Maria da Penha, os pedidos de medida protetiva, com um olhar diferenciado, com um olhar protetivo, com crédito na fala da mulher. E precisamos também compreender toda essa circunstância que envolve esse tipo de violência. Caso a caso. E claro, depois as situações específicas, eventuais distorções que podem ocorrer no mundo dos fatos, aí no processo criminal vai se trabalhar com os critérios do processo criminal, né? Então, muitas vezes você tem até a convicção de uma responsabilidade, mas se a prova é muito precária, os homens são absolvidos. Claro. Com certeza. Vai incidir prescrição, vai incidir todas as regras do sistema penal. Então, não existe um tratamento penal diferenciado, existe um procedimento que antecipa essa investigação de proteção, de uma proteção instantânea. Então, é uma lei protetiva, é um olhar diferenciado. Temos que entender que essa vítima não é a vítima lá do estelionato, do furto, que é um terceiro que lhe causou um dano, é alguém muito próximo a ela. Ela vive esse conflito, ela também é um projeto de vida dela que muitas vezes está sendo colocado em xeque, então ela tem que vencer a batalha interior primeiro e depois buscar ajuda. E aí nós não podemos deixar com que ela bata numa porta fechada, né? Precisamos fazer esse acolhimento. Eu acho isso bem importante que a doutora Adiolinda está colocando, que entrou, até fazer algumas anotações sempre, né, porque não... A Lei 14.550, né, doutora Adiolinda, que determina a concessão sumária de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir da denúncia de violência apresentada à autoridade policial. Isso é muito importante, que a palavra da mulher basta, né? E essa consciência que a senhora falou agora, que das mulheres, um apelo que a senhora fez e que eu acho bem importante, que tem um entendimento que a lei tem que ser usada por quem realmente está sofrendo violência. Perfeito. Porque as mulheres sofrem muita violência. É o 5º país mais violento com suas mulheres. Então, não podemos tirar a credibilidade de uma lei tão bem construída, tão bem feita, né? Porque, como a doutora Adiolinda disse, né, o Dia da Mulher ele existe para a gente falar sobre os direitos da mulher, porque o Dia do Homem é todo dia, né? É todo dia. Nós temos que lutar pelos nossos dias, né? Então esse novo artigo de lei que entrou dentro da Lei Maria da Penha, eu acho muito importante, que ela não precisa mais chegar na delegacia e ter que explicar e ter que provar que ela sofreu lesão, que ela não basta a palavra dela. Então tem que ser muito bem usada. Mulheres usem com bastante inteligência e bastante empatia a quem tem violência. Por isso, o canal está sempre à disposição aqui. A gente já é o segundo episódio que a gente faz justamente sobre esse tema, que é tão caro.
E certamente vai estar aberto para vocês aqui, para a gente conversar cada vez mais sobre esse tema, porque é aquilo, quanto mais tu bate, quanto mais quanto mais tu fala, quanto mais tu mostra, quanto mais canais estão abertos para discutir, para debater esse tema, não para julgar, mas para debater, para mostrar que, olha, as coisas, existe uma lei para isso, existe pessoas que estão trabalhando, existe uma rede, né? Eu acho que de repente a cultura começa a mudar e as pessoas começam a absorver melhor essa ideia, que não é nada mais, nada menos que os direitos iguais para todo mundo. Mas eu gostaria de falar uma coisa para a senhora está falando com os seus alunos, eu não posso deixar de falar aqui que a Priscila foi uma aluna sua lá na URI. E ela disse, quando ela veio trazer aqui o regalo, tem a dona proprietária do Ikigai, ela disse, lembra a professora de Olinda, a doutora de Olinda, que ela não vai se lembrar de mim, mas ela foi minha professora lá na URI. Então eu tinha que fazer esse relato aqui, essa lembrança aqui e deixar um abraço para a Priscila aqui, que estou com a tua professora aqui, Priscila. Mas é isso, gurias, por favor, vamos falar mais sobre o tema. Eu tinha que fazer esse adendo dentro dessa conversa brilhante que vocês estão promovendo para nós hoje de noite. Inclusive, quando eu fiz o meu artigo científico lá do curso de tenente em Porto Alegre, eu li muito sobre material, sobre isso, e até cito o livro da Coronel Nádia Gerard, que ela é um ícone na brigada, né, porque ela sim. que criou a Patrulha Maria da Penha, né, foi uma ideia dela, um vereadora projeto Nádia, dela, isso. E aí ela, nossa, naquele livro tem tantos relatos, assim, de casos de violência, da questão, porque começou lá no Morro Santa Teresa, que era um local de extrema vulnerabilidade social, né? Então, justamente isso, as mulheres se sentiam importantes de serem, porque antes até elas relatam, assim, várias situações, isso que a senhora falou, né? A ostensividade, daí passa aquela viatura ali com aquele, né, com a simbologia Patrulha Maria da Penha. Alguém, né, às vezes até a vizinha já se sente mais segura, né? Tem alguém olhando por mim, o Estado tá, né, é importante, eu sou importante, né? E muitas vezes elas não têm nem a quem recorrer, né? A quem conversar. Daí a medida era concedida lá e a pessoa, às vezes, quantas vezes a patrulha chegou lá e o agressor estava dentro da casa novamente, às vezes a pessoa nem sabia, assim, que, né, nem sabia que ele não podia lá frequentar o lar dela, que ele tinha que se afastar, a questão do afastamento do lar. Então, são muitos casos, assim, a gente vê o quanto é importante todas essas ações, assim, para que a gente, num futuro, né, consiga cada vez ter menos casos, né, de violência, assim. O que a gente quer é isso, que a sociedade reflita sobre isso e, como a doutora disse, não é para ninguém, não é que a mulher tem que ser superior, não, é para a questão da igualdade, que ela tem os mesmos direitos, né, que tu possa trabalhar no que tu quiser, que tu possa, né, que tenha uma igualdade ali das tarefas do lar e que se trate com carinho e respeito, porque é uma relação de afeto, né, um projeto de vida dela que ela fez ali para ter uma família. Então, a gente sempre diz isso, como é triste, né, daí a família viver sempre naquela briga, né, e a pessoa, e ter, assim, que o homem também, às vezes, procure ajuda, às vezes uma ajuda psicológica, ou se tá com um problema de alcoolismo, a gente sempre diz, trate esses problemas, né, mas não use como justificativa, né, para que cometa a violência porque eu bebo, então não bebe, né, procura não beber, se trata, porque muitas vezes elas relatam assim, mas ele é um excelente marido, um excelente pai, ele só me bate quando bebe, né, às vezes o próprio marido justifica isso, o companheiro, né, de que foi culpa da bebida, né, mas ninguém foi buscar a bebida para ele lá, ele que, né, eu acho que a Patrulha Maria da Penha, ela tem duas funções para mim bastante importantes, né, Alice Mary, que é, no momento de risco da mulher, vocês serem chamadas e irem até lá, e na fiscalização das medidas protetivas, né, doutora Gelinda? Porque só as medidas protetivas, elas não vão ter tanta eficácia se não tiver uma Patrulha Maria da Penha certificando que elas estão sendo cumpridas.
E até a questão também porque lá, além quando são feitos certidões, né? Então, muitas vezes a gente notifica, às vezes, o judiciário de uma situação de vulnerabilidade, que ela teve situações que a Nádia relatou lá, a questão de cárcere privado, né? Que o juiz concedeu a medida protetiva, mas como não tinha ninguém lá, ele manda e faz, né? Às vezes mulheres que vêm de outros estados, conhecem a pessoa pela internet, sim, né? Aí vem morar com a pessoa e o cara se transforma, bate nela, não tem nem a quem recorrer, né? Então, essa que é a importância, né, do trabalho que as gurias fazem, e fazem muito bem, porque todas as situações diferentes que acontecem, elas se importam e trazem até mim, e quando a gente precisa, a gente recorre a algum órgão da rede ou até notifica o judiciário. Muitas vezes, assim, teve um caso que ele ameaçou uma amiga, avisou uma amiga que ia matar ela no dia da audiência lá na justiça. Saiu de lá preso, né, que a gente notificou lá, todas as informações que nos passam. Então, é bem importante isso, assim, esse trabalho às vezes até da questão do acolhimento, né? De escutar, ter alguém para escutar aquela pessoa, né? Até para ela se fortalecer com isso e romper esse ciclo, né? Porque às vezes ela precisa desse fortalecimento para romper esse ciclo de violência. A sala, agora a Patrulha Mariana da Penha tem uma sala de acolhimento, e isso é muito bom, né? 19 de outubro. Sim, lá no módulo do bairro São José, né? Então a gente reformou o módulo, né? E então construiu a salinha, que é a salinha da Patrulha Maria da Penha, que é a sala Lilás, que é justamente para isso, para que elas nos procurem, ou às vezes, porque a gente lida até com a questão, algumas até têm vergonha do vizinho e coisa e tal, delas preferem ir lá conversar com a gente diretamente no módulo. Então tem um espaço próprio ali, que justamente para esse acolhimento, que foi pensado nessas situações de orientação, de acolhimento e várias outras situações. Perfeito. Doutora Lucimere, uma mensagem final. A conversa que 1 hora passa brincando, a gente poderia ficar conversando aqui 2 horas, 3, mas acho que quanto mais a gente é mais assertivo, quando a gente é mais enxuto. E passou brincando, passou voando esse tempo maravilhoso que a gente estava aqui dialogando por um tema, mais uma vez, caro, maravilhoso, interessante, importantíssimo para o desenvolver da nossa sociedade. Não é só, a gente não está falando só na questão da mulher, óbvio que é na questão da mulher, mas que envolve o todo, porque a mulher é a progenitora, é a matriarca. Eu digo que a mulher, vocês estavam falando, agora me veio outra questão. Semana passada eu estava falando sobre o agro, estava comentando com a senhora, com o Antônio Sartori, e ele relatou o quanto que está sendo importante a mulher no agro, porque antigamente era o homem, eram ambientes masculinos, a política do homem. Minha mãe foi a primeira presidente da Câmara Municipal de Joia, no tempo que ninguém falava em mulher, a mãe foi lá, a primeira mulher presidente da Câmara. E no agro, a mulher, e ele fez esse relato, até eu fiz um corte aqui, do quanto importante que é a mulher estar introduzida no agro, pelo olhar, pela sensibilidade, pelo toque, pelo tato, pelo de ser, ele falou, me chamou a atenção, pela calma, como é que ele falou? O amadurecimento, não era? Sobre as questões emocionais, ele é muito mais, ela sabe lidar com o emocional na hora do aperto, na hora do negócio, e isso me chamou a atenção. E veio a Cash, a gente conversar justamente sobre isso agora. O quanto é importante a mulher estar introduzida em todos os sistemas, em tudo que ela quiser, seja no agro, seja na política, seja na brigada, né, seja em qualquer ponto. Então, meus parabéns a vocês. Doutoras, fiquem à vontade aqui para deixar uma mensagem final para nós, para o canal, para as mulheres. Eu gostaria de dizer que a sociedade olhasse para a Lei Maria da Penha, a sociedade como um todo, homens, mulheres, como uma lei que vem contra a violência no meio familiar, que é o nosso primeiro lugar de constituição, de afeto, e não
não é uma lei que veio para destruir as famílias, para que as mulheres se voltem contra os homens da sua família, e sim para que possam colocar um ponto final na violência vivenciada, que essa violência não seja vista como uma normalidade, como algo que sempre aconteceu. Bom, se perpetuou por muitos anos esse viés de um olhar de poder demasiado ao homem e subordinação da mulher, que se passe a ver diferente, como a família, o casamento, como um lugar onde seres com as mesmas capacidades intelectuais, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, possam viver harmoniosamente. O que nós temos que dar basta é a violência, não é os relacionamentos. Então, que isso possa ser enxergado assim, e que os homens não vejam na Lei Maria da Penha uma lei que venha contra eles, e sim uma lei que vem em benefício deles, para que eles possam se tornar pessoas melhores. Perfeito. Com certeza. A minha mensagem vai ser uma mensaginha curta, né? Dizer para as mulheres que a Lei Maria da Penha, ela tem eficácia. Sim, são 18 anos, e que não tenham medo, né? Numa situação de violência, façam ocorrência, procurem ajuda, que Ijuí, vamos nos reportar a Ijuí, né? Ijuí tem uma rede de proteção muito boa, né? Vocês vão estar protegidas, vocês vão estar amparadas, e principalmente vocês vão estar acolhidas. Bom, eu também gostaria de falar sobre isso, essa questão de não ter medo, né? De não ter medo, porque se a pessoa não quiser, muitas vezes elas nos procuram antes de fazer esse registro, para procurar uma orientação, para perguntar o que acontece, se ele vai preso, se se ele vai perder o emprego, né? Então, porque elas têm medo de denunciar, e muitas vezes naturalizam aquilo ali. Aí vem, né, dessa questão do patriarcado, das relações de poder desiguais, né? Até porque, que nem na brigada ou em qualquer outra profissão, a mulher realmente tem um olhar diferenciado. E ela pode trabalhar em qualquer lugar, ela pode, porque a mulher, ela tem muito essa capacidade de mediar o conflito, né? Que muitas vezes a gente, até na polícia, tem muitas ocorrências que a gente resolve mediando o conflito e não criando mais, né? Tem que ter a capacidade de diálogo, e assim tem que ser a família, né? Que muitas vezes o homem, quando ele vê que alguma coisa está prejudicando, que ele está se afetando ou por uma bebida alcoólica, ou ele está precisando, que ele procure ajuda também, que a gente quer isso, a gente quer ver o bem da família, de todos, né? Que ele procure, faça um tratamento, porque para que a família dele seja harmônica e tenha uma relação boa, né? Porque que bom seria se todas as mulheres chegassem em casa, né, e tivesse relações harmoniosas, tivesse diálogo dentro de casa, e que muitas vezes a gente pode resolver as coisas no diálogo, não precisa partir para a violência. Né? E te agradecer, né, por tratar desse tema e nos convidar para refletir, porque é uma forma de reflexão, né, para que é muito importante isso, essa reflexão. Perfeito. Dessa forma, doutoras, foi muito bom mais uma vez a gente conversar sobre esse tema. Mais uma vez a gente está conversando num período, no mês do Agosto Lilás, mas está sempre aberto aqui para a gente conversar, para vocês virem expor o que está acontecendo, para a gente debater. Até teve uma tentativa de feminicídio hoje aqui em Ijuí, a gente estava conversando sobre. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, e essa lei, essa rede de proteção que vocês fazem, desempenham aqui na nossa sociedade, é importantíssimo para o bem-estar de todos. Então, muito obrigado pela presença de todos. Desejo a todos uma ótima semana, que seja uma semana excelente, uma semana de muito trabalho e que seja uma semana profícua, que a gente consiga tudo aquilo que a gente almeja, a gente consiga. Um abraço a todos, uma ótima semana, e nos vemos segunda que vem. Tchau, tchau.